Carol, posso te chamar assim, né, Carol? Por favor. Já começou a se aprofundar nesse assunto, estudar mais quando a sua filha, né, teve esse diagnóstico, né, de assimetria craniana aos 5 meses de vida, pelo que você estava contando pra Isso. gente. Então, me conta como foi esse período, como que foi esse diagnóstico, né, e como foi esse processo todo para vocês? Acho que, como para a maioria das mães, foi um choque. Foi um susto mesmo. Eu não, mesmo sendo fisioterapeuta, eu não tinha conhecimento sobre isso. A gente não estuda, né, isso na faculdade, a gente não tem muito pouca informação ainda. Mas a gente foi acompanhando. A Vanessa é a pediatra da minha filha. E a gente começou a perceber que a cabeça dela tinha alguma coisa de diferente. Eu não sabia nem explicar o que que era, nem como que era. Então, a gente foi acompanhando Mas algo e te incomodava. algo me incomodava. Uhum. Mas eu não sabia nem explicar para a Vanessa o que me incomodava. Eu falava, tem alguma coisa estranha, sabe? E aí, quando ela estava com mais ou menos 5 meses, a Vanessa me orientou e falou, olha, acho que vale a gente fazer uma avaliação para ter uma certeza. E ela me passou alguns contatos e falou, tem essa clínica que tem o escaneamento da cabecinha. E aí, com o escaneamento, a gente consegue ter certeza do que está acontecendo. E na minha cabeça de mãe, eu só pensava, se eu tenho que procurar alguma coisa, eu vou no mais específico, né? Num que me dê exatamente Te traga segurança, né? segurança e resultados. E que me mostre, sabe? Eu pensava assim, se eu for, por exemplo, num osteopata que vai fazer uma avaliação clínica, isso pode ainda me deixar com dúvida. Então, eu vou fazer um exame. E aí, foi a decisão mais certa. Eu marquei a avaliação lá na clínica, na fisioterapia bebê, e foi o que me abriu os olhos, assim, porque apesar de ter recebido esse diagnóstico de ter sido muito difícil, eu encontrei pessoas muito humanas que me acolheram como mãe também, e nesse diagnóstico difícil que foi receber. Então, eu não sabia o que esperar, não sabia o que eu ia encontrar. E aí, quando eu cheguei lá, minha filha estava com uma assimetria já severa e teve o diagnóstico também do torcicolo congênito, que foi mais difícil para mim ainda, porque como fisioterapeuta, minha filha com um mês de vida estava lá no seu tummy time, fazendo seus exercícios religiosamente, A gente vai então, explicar depois um pouquinho tudo isso, né? Para quem tá sim, chegando aqui sim, e tem dúvida de alguns termos, fiquem tranquilos que tudo isso vai isso. ser descrito para vocês em detalhes, Mas né? eu, como fisioterapeuta, trabalhando com o movimento, receber um diagnóstico de que minha filha tinha um torcicolo e eu não percebi, foi uma culpa enorme. E é um do que a gente percebe, assim, que as mães chegam com mais... O maior sentimento quando você recebe esse diagnóstico é culpa. Vanessa, conta um pouquinho pra gente desse processo do diagnóstico em geral, assim, como que... E você participou um pouquinho dessa situação também, no Super, caso da... perto a Super. perto. Eu acho que é importante falar que dentro da nossa formação médica, tanto quanto da formação do fisioterapeuta, durante a faculdade, dentro da residência médica em pediatria, a gente não tem contato com esse tema. Então, é um tema que é muito difícil de você saber o que é enquanto você não tem um contato. Hoje, eu posso dizer para vocês que a minha visão do meu primeiro paciente que teve um diagnóstico de assimetria craniana para o meu último bebê que eu encaminhei para uma avaliação é muito diferente. Então, hoje, no consultório, eu consigo olhar e eu explico para os pais o que eu estou buscando, o que eu quero ver, qual é o tipo de alteração que a gente está tentando achar, se a cabeça do bebê está achatada, se a cabeça do bebê está muito alongada, se a testa é muito saltada. E, obviamente, a gente sabe que tem algumas condições que são familiares. Não sei, tem família que tem, de fato, até a família mais testuda, eu vou chamar assim. Todo mundo é. Será que é só isso? Então, eu acho que esse é o olhar que o pediatra tem que ter. E eu sempre falo, e falei para Carol, e falo para os pais no consultório, que assim, a gente não sabe tudo. E eu não posso querer saber tudo. Então, se eu tenho uma suspeita de alguma alteração, eu vou encaminhar para quem tem
esse conhecimento. E quem são os profissionais que têm esse conhecimento? Então, ou um neurologista pediátrico, ou um neurocirurgião, ou um fisioterapeuta especializado em assimetrias cranianas. A gente sabe que tem alguns osteopatas, que na sua grande maioria são fisioterapeutas, que também detêm esse conhecimento. Mas não é fácil, não é encaminhar para qualquer pessoa e achar que vai ficar tudo bem. Então, tem que ser alguém que tem conhecimento científico e que vai poder ajudar esse bebê e essa família. Eu acho que se a gente encaminha para qualquer pessoa, a gente pode perder a oportunidade de um diagnóstico adequado, né? Porque assim, a pessoa tem a sensação de que foi vista, só que não foi vista da forma adequada. E a gente perdeu essa grande oportunidade mesmo de conduzir as coisas para que evoluísse da melhor forma, né? Então, Era o receio que eu tinha. que você comentou, né, lá atrás. E eu achei muito interessante o que você falou, a questão da culpa, né, materna. A gente tem esses clichês, né, que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, assim, lógico que a gente tenta sempre desmistificar isso, né, trazendo, porque assim, eu sempre falo para as mães, eu sei que você está dando o seu melhor, você está fazendo o seu melhor, né, então isso é o que mais vale, e procurar bons profissionais para te conduzir nessa jornada pode fazer muita diferença, e tornar esse processo mais leve e seguro, né, mas a gente não consegue controlar todas as situações, a maternidade vem com esse telhado de vidro bem grande, Com assim, certeza. né, e a gente está suscetível, né, a intercorrências, né, da vida com os nossos filhos, né, de uma forma geral. E eu acho que, além da culpa materna, eu vou aqui colocar a gente como profissional. Porque quando você não percebe muito antes, você fala, putz, eu deixei passar tudo isso? O que eu não vi? O que eu preciso melhorar no meu olhar? Então, É um aprendizado contínuo na área da saúde, né? A gente tem que ter essa humildade para reconhecer que a gente precisa treinar o nosso olhar muitas vezes, treinar a nossa escuta muitas vezes, né? Para sermos bons profissionais. Exatamente. Né? E eu tinha as duas culpas, como mãe e como profissional. Porque o que a gente recebe hoje na clínica, quando a gente dá o diagnóstico, as mães, na hora você vem, e se eu tivesse feito alguma coisa de diferente? Uhum. E se eu tivesse deixado mais de lado? E se eu tivesse deixado mais tempo de barriga para baixo? Sabe? Essas culpas vêm. E, ao mesmo tempo, eu tinha a culpa. Meu Deus, eu não percebi. Minha filha tem uma alteração de movimento e eu, como fisioterapeuta, também não percebi. Então, foi isso que me fez buscar conhecimento, estudar, entender mais e ter a possibilidade de passar isso para outras famílias também, né?